Olá, bom dia, graça e paz. Hoje, quinta-feira, né? Dia 21 de dezembro de 2023. E é muito bom poder receber você aqui, e é muito bom ser recebido por você aqui para a nossa reflexão. Ontem eu deixei um fio solto quando falei sobre Davi, no Salmo 5, né? Salmo 3, e eu falei sobre Davi com relação às questões relacionadas ao Absalão, né? Absalom, né? O pai da paz, ou o meu pai é paz. E quando fala meu pai é paz, não quer dizer necessariamente que ele está se referindo ao Davi. O nome dele não se refere a Davi, mas meu pai, Deus, é paz, né? Mas Absalom era um homem de guerra, e hoje vamos falar sobre isso, né? Vamos dando sequência, como eu deixei um fio solto ali dizendo que falaria a respeito de alguns problemas que são mais nossos do que dos outros, mais em nós do que nos outros. Então eu quero falar sobre isso. Só que o texto para nossa leitura seria muito longo. Eu não vou ler o texto, depois você lê aí. 2 Samuel, capítulo 18, segundo livro de Samuel, capítulo 18, final 17, 18, você vai ler aí, você vai ver um desfecho melancólico da vida de Absalom. Absalom era o terceiro filho de Davi. Davi teve mais de 20 filhos, com 8 mulheres. Mais de 20 filhos. E Absalom era o terceiro dos filhos dele que deu mais trabalho para ele, né? Havia sido profetizado para Davi que na casa dele a espada nunca faltaria, que ele sempre teria problemas entre seus filhos, entre seus familiares. Ele sempre teria problemas por causa do pecado que ele havia cometido. Bom, vamos recordar um pouquinho a história para quem não está familiarizado com ela. É o seguinte: Israel era uma liga de tribos. Quando eles saem do Egito, eles saem como uma liga tribal, não era uma nação. Então, era uma confederação de tribos. Chega um determinado momento, eles eram liderados, depois que saíram do Egito, liderados por juízes, líderes militares, políticos e religiosos, que lideravam o povo, comandavam o povo nas suas batalhas, enfim, tudo isso. Chegou um momento que eles ficaram cansados dessa liga tribal e decidiram ser uma nação. E escolheram um rei, e esse rei escolhido foi Saul. Saul era um rei muito bonito, muito alto, muito forte, era um guerreiro. Então escolheram Saul de acordo com a aparência dele, e Saul foi um péssimo rei, a tal ponto que ele chega a cometer suicídio. Ele e o filho Jonatas, né? Saul era um déspota, enfim. Saul teve 3 filhos, mas não havia na cabeça do Saul e da nação a ideia de dinastia, ou seja, que da linhagem do rei sairia todos os demais reis daquela nação. Não havia isso na cabeça deles, até porque Saul não deixou um legado positivo. Então, logo que Saul morreu, o povo escolheu Davi, né, para ser o rei de Israel. Davi já tinha uma proeminência, ele já tinha sido general das tropas de Saul, então ele já tinha uma certa proeminência, um certo respeito da nação. Então, logo que Saul morreu, eles não elegeram um filho de Saul como rei, mas elegeram Davi como rei. A partir de Davi, então, haveria de ter uma dinastia, ou seja, os filhos de Davi haveriam de sucedê-lo no trono. Acontece, como eu disse logo no início, Davi tinha 20 filhos, com 8 mulheres. E isso era um problema. Isso traria um problema. Socialmente falando, já traria um problema para Davi. O filho mais velho dele era Aminon. E Aminon se apaixonou pela irmã dele, Tamar. E ele seduziu Tamar, e ele teve relações forçosas com Tamar. Ele estuprou a irmã dele, e foi um problema danado. E Davi ficou em silêncio com relação a isso, não fez nada. Isso revoltou Absalão, que era o terceiro filho. Eu estou falando na sequência o primeiro, o segundo foi Daniel, o nome dele. O segundo foi Daniel e depois Absalão. Estou falando na sequência porque a dinastia ela viria do primogênito até o mais novo. E, no caso, o que sucederia o trono de Davi seria o Aminon. Só que o Aminon fez essa questão com a irmã dele, Absalão ficou irritado com isso, matou o próprio irmão, e com isso ele estava eliminando um problema, né, tirando da linha sucessória o mais velho, porque o Absalão já tinha os olhos no trono. Davi não fez nada, e à medida que o Davi era omisso com relação aos seus filhos, Absalão foi crescendo, crescendo inclusive diante dos olhos da nação. E a nação, muitas pessoas da nação já queriam Absalão como rei no lugar de Davi. E Absalão cresce nessa ideia, ele fica 5 longos anos afastado, ele mata o irmão dele, desaparece durante 3 anos,
Aí, com muito custo, o general consegue convencer Davi a trazer Absalão de volta para Jerusalém. Ele traz, mas Davi fica mais 2 anos sem falar com o filho dele. Então, Davi fica 5 anos afastado de Absalão. Não fez nada com relação ao fato do Aminon ter estuprado a própria irmã, e não fez nada com relação ao fato de Absalão ter matado o irmão. E essa omissão de Davi gera muita revolta em algumas pessoas e no próprio Absalão. E Absalão, então, começa a crescer nessa ideia. A ganância de Absalão e o orgulho dele faz com que ele promova uma guerra onde morrem mais de 20 mil soldados. Ele coloca a nação de Israel contra o rei Davi. E o rei Davi então levanta um exército dentro da nação de algumas pessoas que são aliadas dele para derrotar Absalão. Absalão tem uma morte melancólica. Você vai ler em 2 Samuel que ele está fugindo na batalha, o jumento dele foge, né, no meio da guerra. E o cabelo dele era muito grande, a cabelo dele agarra na árvore, ele fica pendurado na árvore pelos cabelos. E então o general de Davi, Joabe, vai lá e assassina o Aminon e manda notícia para o rei. A reação do rei, apesar de toda a angústia que o filho fez, é de muito desespero. Ele fica desesperado, ele fica angustiado com a morte de Absalão. Talvez porque Absalão fosse muito parecido com ele, com o próprio Davi, né? Então Davi não fez nada com relação ao estupro de Tamar, sua filha, pelo próprio irmão. Davi não fez nada com relação à morte do Aminon pelas mãos de Absalão. 5 anos se passaram de um abismo terrível entre os dois, e Absalão então começa a almejar o trono, falando que o pai dele não tinha condições de continuar governando, porque ele era um rei omisso. Davi resolvia problemas externos, mas não resolvia problemas internos, problema dentro de casa. Absalão então é um produto da omissão, é um produto de Davi. E é aí o que eu quero chegar, é nesse ponto que eu quero chegar, porque foi aí que eu deixei o fio solto ontem, né? Tem coisas que acontecem na nossa vida de ruim que são produtos da gente mesmo, né? Eu já vi filhos, já recebi mães chorosas, depressivas, fazendo terapia, porque foi abandonado pelo filho. Meu filho me abandonou, meu pastor, isso é pecado, não sei o quê. Mas a mãe foi uma péssima mãe. Essa mãe tinha sido uma péssima mãe, ela oprimia o filho, ela fazia coisas realmente que, quando o filho teve a condição de se emancipar, se emancipou e não quis nunca mais olhar na cara dessa mãe. Talvez você conheça história assim. Ou, muitas vezes, o pai, né? Eu estou falando de mãe porque é um caso que eu conheço e que eu acompanhei. E eu cheguei a dizer para essa mãe o seguinte: olha, infelizmente, os erros do passado você não tem como reparar, né? Infelizmente, você produziu isso no coração do seu filho. Você deixou isso acontecer. Você não deu atenção quando precisava dar atenção, você não deu carinho quando precisava dar carinho, você foi mais repressiva do que tudo, você transferiu para a vida do seu filho aquilo que foi feito contigo, né? Toda a ausência de carinho, de atenção que você não recebeu, você também transmitiu para o seu filho. Só que a sua reação foi diferente do seu filho. A reação do seu filho foi essa, de se rebelar e ir embora. Já vi filhos que vão para as drogas por causa disso, né? Então, a gente tem que saber o que é problema nosso. Porque é muito fácil a gente culpar os outros. Eu já vi também pessoas assim: ah, o meu marido ficou assim. Já escutei muito isso. Ah, minha esposa ficou assim. Mas a pessoa produziu o marido assim. E a esposa produziu o marido. O esposo produziu a esposa para ser assim. As atitudes geraram isso. Geraram afastamento, geraram falta de atenção, né? Geraram uma série de coisas. Porque a gente acha que do lado de lá não tem gente, né? Davi talvez pensava que do lado de lá não tinha gente. Ele amava muito Absalão, mas era um amor de distância, né? Absalão queria que... Existe até um livro, né? O Drama de Absalão. Absalão queria que Davi se voltasse para ele, pelo menos para repreendê-lo. Absalão, o que você fez? Você matou seu irmão? Pelo menos para... Não. Davi agiu como se Absalão não existisse. E isso matou Absalão por dentro, né? A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de sentimento que a gente faz gerar no coração das pessoas, né? Porque às vezes a gente chama de problema dos outros aquilo que é problema nosso. Tudo começa com o fato de Davi ter tido a última esposa dele foi Betseba, que ele provocou todo aquele acontecimento, que ele matou o marido da mulher para ficar com a mulher, e aquele negócio todo. E ele teve Salomão, e Davi decide dar o trono para o Salomão, que era o filho mais novo. Mas ele faz isso para proteger Betseba, porque ele sabia que tão logo ele morresse, Betseba provavelmente seria morta. Naquele contexto de reis, os reis matavam seus próprios irmãos, filhos, tudo, para não perder trono. Então Davi sabia perfeitamente, e ele foi aconselhado por um profeta, ele sabia perfeitamente que se ele não desse o trono para Salomão, que era o filho primogênito dele, os outros filhos de Davi, que eram bem mais velhos e bem mais experientes de guerra, iriam matar Salomão e a sua mãe.
e talvez os outros irmãos. Então, para proteger Betseba, ele dá o trono para Salomão. Então, quer dizer, o Natan, profeta, falou com Davi: Davi, em virtude da sua decisão de matar Urias, seu general, para ficar com a esposa dele, todo esse imbróglio aí, a espada jamais vai sair da sua casa. Foi consequência da decisão de Davi. A gente às vezes chama de maldição o que é consequência das nossas atitudes, né? Não sei porque que meu filho ficou tão rebelde. Já vi mães reclamando porque que o filho foi para as drogas. Já atendi gente assim, eu atendo gente há mais de 20 anos. Então já escutei muito tipo de história que a gente faz uma leitura fria e a gente vê. Eu já vi gente, por exemplo, que é odiado pelo filho depois de ter traído a família. O cara saiu de casa, traiu a família e depois é odiado pelo filho e fala: meu filho é rebelde, ele me odeia. Mas quem odiou primeiro? Então, no caso aqui, a gente vê que Davi, ele provocou todo o mal que foi contra ele. Os maiores inimigos de Davi estavam dentro da sua própria casa, né? Jesus fala isso. Os maiores inimigos de Davi estavam dentro da sua própria casa, porque ele não sabia lidar com os seus. Ele sabia guerrear, sabia fazer a nação crescer, sabia fazer uma boa gestão da nação, mas ele não sabia fazer uma boa gestão dos seus sentimentos, da sua autoridade paternal, do seu amor paternal. Ele não sabia gerenciar coisas do coração com relação aos seus próprios filhos. E ele destruiu a família dele. Isso é para a gente pensar, porque a gente está vivendo um contexto hoje em dia de muito individualismo, né? Os pais hoje querem a emancipação dos filhos o mais rápido possível. Então não dá atenção, não dá nada. Às vezes quer dar tudo para o filho acerca de bens materiais, mas não dá a devida atenção, né? E aí a gente provoca um abismo, um problema muito sério no coração dos filhos, né? E a gente precisa pensar sobre isso para a gente não chamar de problema dos outros aquilo que é problema nosso, né? A nossa reflexão hoje, ela não é aquela reflexão boazinha, em que a gente vai pensar assim: ah, Deus te ama sim, mas Deus não deixa de responsabilizar você e a mim pelas atitudes que a gente toma, né? E não tem como a gente colocar na conta do diabo quando a gente mesmo endiabra a nossa própria vida, né? Um exemplo assim, mais suave de tudo que estou dizendo aqui é de uma pessoa que foi mandada embora pelo patrão porque gostava, eu sou crente, eu quero ler Bíblia, eu estou orando pela empresa no horário de serviço. O patrão ia procurar a pessoa no setor e a pessoa estava orando. Chegou um momento que o patrão mandou embora. Não, gente, minha oração funcionou de forma contrária, eu estava orando para Deus abençoar a empresa e o patrão me manda embora. É claro, você está roubando dele. O horário que ele te paga para trabalhar não é o horário que você tem que ficar orando. Aí a gente acha que não, que Deus está sendo injusto. Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com as decisões que a gente toma, né? Acerca de muitas coisas. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que a gente acha que é a ação do diabo, que a gente acha que é um julgamento de Deus, né? Uma punição de Deus. Ah, eu estou sendo provado. Ah, eu estou sendo... Deus está me provando. E às vezes não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com as decisões que a gente toma, com as coisas que a gente deixa de fazer, com as nossas omissões tantas vezes, né? Com as coisas que a gente provoca, com os sentimentos que a gente gera no coração do outro. É muito fácil a gente falar assim: fulano mudou. Ah, não, quando a gente namorava você era assim. Ah, não, meu filho era um doce, mas agora virou isso. Que tipo de semente que eu plantei no coração das pessoas? Ela germina, né? Ela germina. Até na própria saúde nossa, né? Aquilo que eu não faço em prol da minha saúde vai me cobrar lá na frente. Lá na frente eu estou doente, estou cheio de problemas de saúde, e eu falo: gente, não sei porque eu fiquei com essa doença. Então, mas o que você plantou ao longo da sua história? Então, que Deus nos abençoe, né? Como eu disse, eu não li o texto porque ele é comprido demais, mas depois você lê aí. 2 Samuel, capítulo 17, 18, 19, você vai ver aí uma boa parte da saga entre Absalão e seu pai Davi, né? O quanto a omissão de Davi gerou conflitos profundos, que gerou a morte de mais de 20.000 pessoas na nação, por causa de uma omissão. Então, que Deus nos ajude a ficar despertos para as coisas que realmente têm um real sentido e o real valor na nossa vida. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que ela alcance o nosso coração e desperte a nossa alma para as realidades dessa vida, em nome de Jesus. Amém. Bom dia aí, meu sogro Zé Antônio, bom dia, irmã Ana Machado, Ana Maria, né? E todos os demais irmãos que estão aí.